Caros, vamos aqui agora para a nossa próxima aula de Excel. A gente está agora numa fase do Excel em que a gente está começando a explorar ali um pouco mais das outras ferramentas, né, que podem ser usadas para a gente trabalhar com dados, para poder trabalhar com informações, porque lembra que o Excel ele não é usado só para ficar fazendo contas, só para ficar fazendo planilha financeira, orçamento, sabe? O Excel ele é muito usado também para você poder analisar grandes volumes de informações. E é exatamente nisso que a gente está trabalhando agora nessas últimas aulas. Por isso, na aula de hoje, a gente vai falar sobre formatação condicional. E para a gente poder trabalhar nesse assunto, né, de formatação condicional, a gente vai usar então aquela mesma planilha da aula passada de cidades, né? Então lembra que tinha ali aquela planilha falando sobre as cidades do IBGE, com população e tudo mais. Vamos usar então aquele mesmo arquivo, eu já tenho ele aqui na minha área de trabalho, né? Só que dessa vez com o nome certo, cidades, né? Então vamos abrir aqui e tcharam! Estamos aqui com exatamente aquela mesma planilha que a gente trabalhou na aula anterior, né? Na explicação ali da aula anterior. Certinho? Bom, vamos lá, vamos começar. Primeiro, hoje falaremos sobre formatação condicional. O que é formatação condicional? Ora, vamos lá. Formatação condicional significa eu pegar alguma dessas células e eu aplicar uma formatação. Formatação é isso aqui, ó, negrito, itálico, sublinhado, cor do baldinho de tinta, tá vendo? Cor da letra, isso é formatação. Formatação significa eu aplicar uma cor, uma borda, um sublinhado, um negrito, o que quer que seja. Significa eu aplicar uma formatação a partir de uma condição ou a partir de uma regra. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero marcar em vermelho todas as cidades que tenham população acima de 100 mil habitantes. Tipo essas daqui. Eu tenho muito mais outra cidade acima de 100 mil habitantes. Tipo Cascavel, Colombo, que mais que a gente tem aqui? Curitiba, óbvio, né? Foz do Iguaçu. Então eu tenho muita cidade. Tamandaré, Apucarana, Arapongas, Araucária, são todas cidades acima de 100 mil habitantes. Essa tabela, ela é bem longa. Ela tem cerca de 1.100 e poucas cidades, pelo que eu me lembro da última aula. Isso mesmo, 1.191 cidades. É cidade para um caramba. Então, deixa eu tirar aqui o vermelho. Se eu quiser marcar todas as cidades acima de 100 mil habitantes com a cor vermelha, eu vou ter muito trabalho em ficar analisando lista por lista, cidade por cidade, item por item, e ficar vendo se aquele valor é acima de 100 mil ou abaixo de 100 mil. Esse é um exemplo da formatação condicional. Eu quero aplicar uma formatação específica a partir de alguma regra. Por exemplo, eu quero que todas as cidades do Paraná fiquem na cor azul, todas as cidades de Santa Catarina fiquem na cor laranja, por exemplo. Tudo bem que aqui a gente está em ordem. Eu venho aqui e tal e seleciono tudo e já deixo tudo azul. Mas e naquele caso da lista que ela fica toda misturada, todas as cidades misturadas? Como que eu vou fazer isso? Então, é a partir daí que a gente entra na formatação condicional. Eu aplico uma formatação específica a partir de uma condição que pode ser qualquer uma, né? Então, vamos lá? Bora lá! É o seguinte... A formatação condicional ela tem apenas um botão, está ali naquele cantinho ali, formatação condicional.
tudo que a gente for ver na aula de hoje, vamos ver dentro aqui da formatação condicional. Vamos ver, clicou nesse botão, vai aparecer esse menu. Vamos ver tudo relacionado a esse menu aqui. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ver são as regras de realce, né? Realçar regras de células. Lembra que eu falei agora há pouco que a gente consegue automaticamente formatar células onde esse valor é acima de tal valor, abaixo de tal valor, entre um valor e outro, e o que quer que seja? É exatamente ali que a gente vai. Então, vamos lá. Dessa coluna, eu quero formatar todas as células maiores do que... Aí vamos colocar aqui um valor, tá? Aqui ele está pedindo valor. O valor da célula é maior do que tanto número, sei lá, 200 mil habitantes. 200, 000, pronto. E tá vendo que aqui ele forma meio que uma frase. Formatar apenas células que contenham valor entre. É igual, é diferente, maior que, menor que, maior igual. Vamos colocar maior igual. O valor da célula é maior ou igual a 200 mil. Como que eu quero formatar? Eu quero que deixe em vermelho, com preenchimento vermelho, preenchimento amarelo, preenchimento vermelho claro, texto vermelho, apenas o texto vermelho. Eu vou colocar... Não, eu vou colocar uma coisa um pouco mais... Não, a borda não. Vou colocar tudo vermelhão mesmo. Vou colocar fundo bem vermelho para a gente poder conseguir ver, porque já tem bastante cidade nessa lista, então vamos deixar fácil de ver. Ó, selecionei aqui a coluna, tá vendo? População. Eu vou marcar todas as populações e eu vou colocar aqui, ó, maior que. Só que não apenas maior que, maior ou igual a 200 mil, formatado com vermelho, não vou mexer ali. O que vai acontecer se eu clicar em OK? Vamos ver. Ele vai pegar todas as cidades, ó, todos os campos que tem um valor maior do que 200 mil e vai deixar marcado em vermelho. Então tem aqui Cascavel, Colombo, Curitiba, o que mais que a gente tem aqui? Londrina, Maringá, São José dos Pinhais, né? E em outros estados tem mais também? Deve ter mais. Olha lá, Canoas, Caxias do Sul. Então tá vendo que... Gravataí. Então tá vendo que eu peguei automaticamente todos esses valores e eu formatei eles automaticamente com a regra que eu quero. Com a minha regrinha aqui. Então... eu não preciso mais ficar indo item por item, procurando coisa por coisa. E um detalhe, se algum desses valores mudar, por exemplo, Fazenda Rio Grande, se eu colocar ao invés de 92 mil, colocar 392 mil, automaticamente essa célula vai ficar formatada. Se eu voltar para 92 mil, a célula perdeu a formatação. Tá? Então isso é dinâmico, isso acontece de forma dinâmica. Então esses valores de população que eu tenho aqui, eles podem vir através de algum cálculo, por exemplo. Eu posso somar ali alguma coisa e ele tem um resultado. Se aquele resultado mudar, a formatação também vai mudar. E tudo isso acontece de forma dinâmica, tá vendo? Agora, vamos lá. Vamos limpar a formatação aqui. A gente vem aqui limpar regras. Eu seleciono toda a coluna, né? Vem aqui limpar regras. Você pode limpar das células selecionadas, que é o caso daqui. Ou então você não seleciona nada. Vem aqui limpar regras, limpar da planilha inteira. Pronto, ele vai pegar e já vai limpar tudo. Acabou todas as regras. Vamos selecionar aqui. E vou aplicar uma formatação de células menores. O valor da célula é menor, aí eu vou colocar menor ou igual. Menor ou igual a 50 mil. Cidadezinhas com menos de 50 mil habitantes,
eu vou deixar marcado em verde. Vamos ver o que vai acontecer? Todas as cidades com menos de 50 mil habitantes agora estão marcadas em verde. Olha só que maravilha. Então, algumas cidades que têm 103 mil, 124 mil, 92 mil, né? Campo Mourão, Cascavel, Castro, né? Colombo, não estão marcados, porque eu mandei o Excel marcar em verde apenas as cidades com menos ou igual, né? Menor ou igual a 50 mil habitantes. Essas regras, elas funcionam uma em cima da outra? Funcionam. Vamos lá, vamos limpar as regras. Vou limpar a regra da planilha inteira. Eu vou pegar a população e vou aplicar uma formatação condicional. Menor do que? Eu vou marcar cidades menores do que 20 mil. Vou colocar 20 mil. Menor do que 20 mil habitantes, eu vou marcar em verde. Beleza? Ó, menos que 20 mil, tá agora em verde. Tá? Então, algumas cidades têm 20.800, já não está mais marcado. Beleza? Nessa formatação, eu vou pegar todas as cidades maiores do que 500 mil e vou marcar em vermelho. Tá vendo que tem bem pouco, né? Ah, Curitiba. O que mais que a gente tem aqui? Londrina. Tá vendo? E aí deve ter lá Porto Alegre, Joinville, né? As outras cidades têm mais de 500 mil habitantes. Só que eu quero fazer uma outra coisa. Tá vendo que ó, ele não perdeu a formatação anterior. Ele só acrescentou. Agora, eu quero marcar em amarelo todas as cidades intermediárias ali. Não são nem grandes, nem pequenas. Então, eu vou marcar em amarelo. Eu já vou deixar aqui a cor. O valor da célula está entre 200 mil e 500 mil. Então, todas as cidades médias ali, que não são pequenininhas, mas também não são grandes, vou marcar em amarelo. Ó, não perdeu a formatação do que está verde. Mas todas as cidades entre 200 mil e 500 mil habitantes tem que ficar marcado em amarelo. Vamos ver? Aqui, ó. Cascavel, Colombo. Ó, Curitiba tá vermelho, porque a gente colocou, né, cidades grandes em vermelho. Ó, Foz do Iguaçu. Ó, Londrina tá em vermelho, porque ela é uma cidade bem maior. Que a gente tem aqui, Maringá, ó, está em amarelinho, porque a gente colocou entre aqueles valores. E tá vendo que cidades que estão fora dessa faixa de valor, tipo uma cidade de 50 mil habitantes, não tem formatação nenhuma. A gente não aplicou a formatação. Ou seja, dessa lista, a gente está marcando apenas as regrinhas que a gente quer. Bem legal, né? Então, ó, a gente só debateu o olho nessa lista. Minha lista está tão grande que eu estou rolando a formatação e ela está aplicando aos poucos aqui. Porque eu já estou gravando vídeo e estou gravando a minha tela e tá minha câmera aqui, então o computador está trabalhando bastante aqui. Então, mas olha lá, ele está aplicando a formatação exatamente do jeitinho que eu quero. Cidades muito pequenininhas estão em verde, cidades médias estão em amarelo e cidades bem maiores eu deixei para formatar em vermelho. Aqui tá, deixa eu ver, acho que Joinville, né? Joinville, olha lá. Viu? Olha só, nesse exemplo aqui a gente tem todas as regras sendo vistas ao mesmo tempo. Legal, né, gente? Então, quando a gente for trabalhar a formatação, que a gente consegue ver isso ali em cima, ó, deixa eu limpar as regras. Ah, eu não vou limpar as regras agora. Vamos supor o seguinte, vocês estão vendo toda essa lista aqui, certo? Como que eu sei o que está acontecendo aqui? Eu venho aqui, seleciono a coluna, eu venho em gerenciar regras. Aqui eu consigo ver tudo que está acontecendo. Ó, o valor da célula entre 200 mil e 500 mil está em amarelo.
Valor da célula maior que 500 mil está em vermelho. Valor da célula menor que 20 mil está em verde. E aonde que eu quero que seja aplicado, né? Ele aplica somente na coluna F, tá? Então lembra das referências? Tá vendo que eu não tenho F3, F4, F5. Não, eu tenho apenas o F. Ele vai selecionar tudo que é F, tá? Então aqui eu estou vendo todas as regras que eu tenho aplicadas nesse momento. Bem legal, né? Eu acho super legal isso. Então vamos limpar as regras da planilha inteira e vamos marcar, por exemplo, igual a. Isso já talvez não seja tão interessante assim para número, porque eu conseguir pegar uma população que seja exatamente um valor vai ser bem complicado. Mas vamos colocar que eu quero marcar todas as cidades que são iguais a, onde essa coluna é Santa Catarina. O valor da célula é igual a SC. Eu não estou mais trabalhando com o número, eu estou trabalhando com o estado. Por quê? Olha só, eu selecionei a coluna do estado, tá vendo? Ali no cantinho. Selecionei aqui, eu quero marcar em... Vamos personalizar o formato agora? Vamos colocar em negrito, azul. Pronto. Negrito, azul, onde o valor da célula é igual a Santa Catarina, SC. Não aconteceu nada no Paraná, lógico, né? Mas, tá vendo que agora ele está assumindo a formatação, está dando o contrário. Ó, Santa Catarina está marcado em azul. Bem legal, né? Deu para ver bem a coisa acontecendo agora. A gente vem aqui, vamos limpar as regras. Vamos limpar as regras. Eu posso fazer isso no nome da cidade também? Posso aplicar regras. Como eu estou avaliando o texto, não funciona o menor que, o maior que, o entre. Mas funciona igual. Ah, é igual a Curitiba. Óbvio, só vai marcar uma, né? Mas eu posso colocar texto que contém. Eu quero marcar em amarelo o texto que contém São José, São José dos Pinhais, não sei do que do São não sei o que, todos os nomes de santo da vida, eu quero marcar aqui. Texto que contém São. Eu coloquei sem o acento, porque essa cidade, essa lista de cidades, ela tá sem acentuação, tá? Então eu tenho que bater. Beleza. Aparentemente não aconteceu nada, mas... Opa, Boa Ventura de São Roque. Ó, já marcou em amarelo. Pinhal de São Bento. Um monte de São, né? Tá vendo que ele já marcou aqui para mim, tá vendo? Todos os nomes de cidades que contêm. E aí, ó lá. Então, eu estou usando partes de palavras, tá? Então, vamos limpar a planilha inteira aqui. Então, ó, eu posso usar texto que contém. Eu posso usar para data, é que aqui eu não tenho data. Mas eu posso colocar, por exemplo, datas e eu posso marcar as datas de ontem, marcar as datas de hoje, marcar as datas de amanhã, marcar as datas dos últimos 7 dias, marcar as datas da próxima semana. Isso aqui é muito útil caso eu tenha uma planilha para poder gerenciar minhas atividades, para poder gerenciar minha agenda, sabe? De repente eu estou desenvolvendo uns projetos, estou criando algumas coisas, tenho trabalho para entregar da escola, da faculdade, então eu posso deixar para marcar todas as datas que cumpram essas regras. Então, se eu colocar próxima semana, eu colocar uma data tal, aquela data vai ficar marcada em vermelho, ou em amarelo, ou em verde, se aquela data for da semana que vem, né? E se ela não for,
ela vai sumir a formatação automaticamente, tá? Todos esses valores ocorrem de forma automática. Então, acho que se eu colocar são aqui... eu tirei a... Droga, eu limpei a formatação dos santos. Tá, então não vai dar para ver. Então... legal, passando avião aqui. Então, ó, valores duplicados. Ele vai pegar todas as células que têm exatamente o mesmo nome e vai deixar marcado tudo o mesmo valor. Então, se eu tiver valor repetido, ele vai marcar os dois valores. Se eu apagar um deles, a formatação do outro já vai sumir automático. Beleza, gente? Então, essa daqui ficou bem claro. Lembrando o seguinte, eu posso selecionar esses valores, ó, e na regrinha de filtro, isso daqui vira uma frase. Formatar apenas células que contenham valor, texto, data, sei lá o que. Formatar apenas células que contenham erros. Pronto. A célula tem erro, né? Que são, tipo, sabe no Excel, quando você erra a conta e fica aqueles símbolos esquisitos? Ele vai marcar. Apenas células que contenham texto específico. Apenas células que contenham valor, apenas células que contenham datas que ocorrem ontem, hoje, amanhã. Apenas valor é maior do que tanto, é menor do que tanto, é maior ou igual a tanto, é diferente, é igual, está entre tanto e tanto. Se você colocar todas as cidades entre 100 mil e 400 mil habitantes, para marcar em texto vermelho, ó, todas as cidades entre 100 mil e 300 mil, não sei, nossa, nem lembro quanto que eu coloquei, vai ficar marcado. Beleza? Vamos limpar as regras aqui da planilha inteira e vamos seguir adiante. Pois bem, então, minha gente, eu tenho uma outra combinação de regras que eu posso fazer. Regras de primeiros e últimos. Isso daqui, ele vai pegar o menor valor ou o maior valor e vai separar os 10 primeiros, ou os 20 primeiros, ou os 10 últimos, ou os 20 últimos. Vamos dar uma olhadinha. 10 primeiros itens. Ele nunca vai aplicar logo de cara, tá? Sempre que você clicar ali, ele vai aparecer essa janelinha para você dar uma mexida se você quiser. Eu quero que todos os 10 primeiros valores, ou seja, as 10 cidades com maior valor de população, fiquem marcados em amarelo. E ele vai pegar as 10 maiores cidades da região sul e vai automaticamente marcar em amarelo. Vamos ver se a gente consegue encontrar algum. Vai encontrar Curitiba, não precisa nem enrolar tanto assim. Olha lá, já foi. Já encontramos Curitiba. O que mais que a gente vai encontrar? Acho que Londrina. Olha lá. Que faz parte ali do grupo das 10 maiores cidades. Tá? Então, se eu for fazer essa contagem aqui, vão ter 10 cidades. Tá? Eu posso fazer a mesma coisa. Quer ver? Deixa eu limpar o valor. A gente está trabalhando com muito valor. A gente está trabalhando com muita coisa. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou reduzir um pouco o tamanho dessa lista, porque a gente está com muita cidade e isso está mais atrapalhando do que ajudando. Eu vou apagar Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Vamos trabalhar apenas com cidades do Paraná. Excluir. Pronto. Estamos aqui com uma lista um pouquinho menor, 399 cidades, com todas as 399 cidades do Paraná. Então agora a gente consegue ver um pouco melhor o resultado. Então vamos realçar apenas as 10 maiores cidades do Paraná, vamos deixar em verde. Tá, vamos rolar. Tá aqui, Cascavel, Colombo, Curitiba, Foz do Iguaçu, Guarapuava. Então temos uma lista aqui, está marcada em verde, todas as 10 maiores cidades do Paraná. Maringá, Londrina, o que mais que a gente tem aqui?
Paranaguá, né? O que mais que a gente tem? Acho que São José, né? Legal, né, gente? Então, a gente automaticamente marcou as 10 maiores cidades. E se a gente quiser o contrário? Eu vou limpar as regras. Se a gente quiser o contrário, eu quero os últimos itens, eu quero os últimos 10. Ou seja, as 10 menores cidades do Paraná. Vamos rolar aqui a lista. Esperança Nova, Guaporema, Igatu, Jardim Olinda, eu nem sabia da existência dessa cidade. Mirador, não sei o que, Nova Aliança do Ivaí. Então temos aqui todas as Santa Inês. Então temos aqui a lista das 10 menores. A lista não, né? A gente deixou marcada aqui as 10 menores cidades do Paraná, porque a gente marcou os 10 últimos itens, tá? Vamos continuar aqui, ó. Eu posso pegar, ó, os 10 primeiros itens. Os primeiros 10%. Ou seja, ele vai pegar a menor cidade, a maior cidade, e vai deixar marcado somente aquele 10% maior, tá? Então vamos ver quais cidades fazem parte dos 10% de cidades mais populosas do Paraná. Ó, já tem uma quantidade um pouquinho maior. Lembrando que essa porcentagem ela varia, tá? O Paraná tem 399 cidades. Isso significa que 10% de 399 é 39. Ele vai marcar 39 cidades das 399, tá? Então, ó, estamos vendo aqui as cidades que fazem parte dos 10%, 10% maiores aí, tá bom? Então, ó, todas marcadas aqui. Beleza, gente? Até o momento, tudo certo, né? Acho que até o momento dá pra gente continuar aqui sem grandes problemas. Vamos lá! Vamos continuar agora, só que dessa vez não aplicando regras de realce, nem formatação. Vamos ver as barras de dados. As barras de dados são como se fossem mini gráficos. A gente vai dar uma olhada em gráficos bem mais adiante, né? Mas são como se fossem barrinhas que vão aumentando ou diminuindo de acordo com o valor que está lá dentro. Esses primeiros aqui é o preenchimento degradê, e esses dois aqui são preenchimento sólido. Então, se eu colocar esse primeiro aqui, só deixa eu alargar um pouco para ficar mais fácil de ver. Ó, quanto maior o número, deixa eu ir. Pronto, só para minha câmera não ficar em cima. Quanto maior o número, maior o valor. Então, se eu pegar e colocar mais um aqui na frente, tá vendo que subiu. Quanto maior o valor, maior a barrinha. Tá vendo? Então, Curitiba. Ai, gente. Então, ó, tenho aqui como se fossem gráficos da população, da cidade, do estado. Bem legal, né? Então agora eu tenho uma informação bem visual. Qual a diferença desse grupinho de cima? Deixa eu rolar aqui para onde tem. Aqui, ó. Aqui tá bom de ver. Qual a diferença desses daqui para esses daqui? Tá vendo que aqui as minhas barrinhas, eu tô apontando aqui, né, pro monitor achando que vocês estão vendo. Tá vendo que aqui é meio degradê, ele vai do escuro até o claro? Aqui não, aqui ele vai pintar tudo de uma cor só e um abraço, tá vendo? Ó. Então isso são barras de dados, são como se fossem gráficos. Quanto maior o número, mais ele vai preenchendo. Quanto menor o número, menos ele vai preenchendo. Viu, gente? A regra pro maior de todos é o maior dos valores, tá? Ou seja, Curitiba é a maior cidade do Paraná, tem 1.900.000 habitantes, então ele vai preencher tudo. O zerado é 0, então ele vai pegar do 0 até o 1.900.000 e ele vai pegar e vai começar a distribuir. Por isso que a maior parte das barrinhas são bem pequenas, tá? Porque nenhuma cidade não chega nem perto do tamanho de Curitiba. Né? A maior cidade, a segunda maior cidade é Londrina,
que tem 1/3 do tamanho de Curitiba. Então você vai ver que Londrina tem uma barra, olha lá, Curitiba está assim, ó. Mas se você for ver Londrina, olha lá, você vai ver que chega ali 1/3 só do valor, não é lá grandes coisas. Porque ele vai pegar o menor valor como zero, o maior valor como, né, o maior dos números, e ele vai distribuir aquele valor ali dentro, tá? Vamos limpar aqui a formatação de novo? Vamos limpar a formatação. Vamos ver mais um tipo de formatação condicional. Vamos ver o seguinte. Escalas de cor. Escalas de cor é o seguinte, para a gente entender as escalas de cor, a gente tem que olhar as imagenzinhas, tá? Essas imagenzinhas, elas são muito importantes, porque tá vendo que todas elas são diferentes? A gente tem que olhar esses ícones aqui e interpretar eles. Tá vendo que dessa primeira imagem, o verde está em cima e o vermelho está embaixo? Isso significa que ele vai pegar o menor valor e marcar em vermelho, e o maior valor e marcar em verde. Aqui é o contrário, ele vai pegar o maior valor e marcar em vermelho, o menor valor e marcar em verde. Então ele vai inverter. Então, ó, você quer o menor como vermelho ou o menor como verde? Você quer o maior como verde ou o maior como vermelho? Depende, né? Por exemplo, você está falando de notas de escola, quanto maior, melhor, né? Mais verdinho. Agora, quando você está falando de preço, está comparando o preço, né? Quanto maior, pior, né? Então a gente pode marcar em vermelho. Então vamos lá, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar isso aqui. As menores cidades marcadas em vermelho, aliás, as menores cidades marcadas em verde, as maiores cidades marcadas em vermelho. Se a gente clicar aqui, olha só. A maior cidade, ela marcou em vermelho. As menores cidades, marcou em verde. E ali no meio tem os amarelinhos. Aí você tem os amarelinhos mais pro laranja, ou você tem os amarelinhos mais pro verde. Ou seja, ele pegou a maior cidade colocou em vermelho, a menor cidade colocou em verde e começou a distribuir as cores ali dentro. Olha só. Tá vendo? Agora, só de bater o olho aqui, eu já sei quais são as menores cidades, quais são as médias e quais que já são as quase maiorzinhas ali, né? Tá vendo? Isso aqui ficaria um pouco mais interessante se eu tivesse, por exemplo, todas as cidades do Brasil, sabe? É porque Curitiba tá roubando a cena. Deixa eu tirar Curitiba aqui. Curitiba tá roubando muito a cena. Pronto. Agora sim. Tá vendo que já tá um pouquinho melhor, ó. Tá vendo que ele pegou as cidades médias, ó. As maiores cidades tá marcando, tá quase ali em vermelho. As menores estão ali em verde. E aí ele tá distribuindo, olha lá, tá distribuindo as cores ali dentro, tá vendo? Ó? Então a gente tem o quê? Aqui, ó, Maringá, Londrina, né? E aí a gente tem as menorzinhas aqui, umas cidades aqui que eu nem sei onde fica. Beleza, gente? Super legal, né? Então, a gente monta essa escalinha. Essa escalinha, ela também funciona com outras cores. Por exemplo, eu quero que quanto maior a cidade, mais verde vai ficando. Então, começa branco. E quanto mais verde, maior é a cidade. Tá vendo? Quanto maior o valor. Tá? Aqui a gente está falando de valores, de números. Quanto maior o número, mais verdinho vai ficando. Opa! Ou o contrário, ó, tá vendo que o verde está em cima? Significa que quanto maior, mais verde. Ou o contrário, quanto menor, mais verde. Ó, inverteu, né? Paraná é cheio de cidadezinha minúscula, gente. Olha lá. Nosso Paraná é lotado de cidade pequena. Então, essas são as escalas de cor. Então, ó, aqui, ó, quanto mais vermelho, maior a cidade. Tá vendo? Maior o valor. Certinho? Vamos limpar aqui as regras, então. Agora, aqui, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu colocar Curitiba de volta aqui.
Aqui já voltou Curitiba? Não, ainda não. Aí, agora voltou. Isso, voltou. É, a gente desaparecendo com Curitiba aqui porque tá roubando muito a cena da lista de cidades. Beleza, bora lá. Conjunto de ícones. Conjunto de ícones é um pouquinho assim, a interpretação do que é isso fica, às vezes é um pouquinho confusa. Mas vamos lá, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o menor valor, ele vai pegar o maior valor e vai distribuir isso em partes iguais, em números iguais. E aí ele vai pegar e vai colocar uma cor. Por exemplo, eu tenho do 0 até 100. Vamos supor que eu tenho o número do 0 a 100. 0 a 25, ele vai aplicar isso aqui. Do 25 a 50, esse daqui. Do 50 ao 75, esse aqui. Do 75 ao 100, esse daqui. Independente de ter apenas um em cada. Independente de ser 500 nesse e apenas um nesse daqui, que acho que é o caso da população do Paraná mesmo. Né? Tem um monte de cidadezinha pequena e apenas uma cidade grande. Acima de 1 milhão de habitantes. Okay. Então, ele vai pegar isso e vai distribuir em valores, esses valores em partes iguais, e vai colocar um ícone para cada um. Vamos ver? Ó, o menorzinho, ele colocou preto. E aí, quanto maior o valor, que é o que está acontecendo aqui, ele vai aplicando verde. Novamente, Curitiba está roubando a cena. Ó, tem aqui, ó, vermelho. Acho que deve ter um amarelo, laranja em algum lugar. Gente, eu vou apagar Curitiba de novo porque tá atrapalhando todo o meu gráfico, tá? Ai, gente. Pronto, apaguei Curitiba. Agora ele deve começar a distribuir um pouquinho melhor aqui. Ah, lá, já apareceu. Ó, Cascavel ele tá amarelinho. Colombo é um pouquinho menor. Ah, então ele tá vermelho. Vermelho. Tá vendo que agora ele está distribuindo em valores. Tá vendo? Vamos criar uma outra planilha aqui. Vamos imaginar um boletim. Tirei 8,5, tirei nota 6, tirei nota 7, tirei nota 4,5, tirei 2, tirei 9,5, tirei 9, tirei 6. Isso aqui é o meu boletim, tá? Então vamos aumentar aqui o tamanho da letra. Vamos colocar umas casas decimais aqui. Pronto, esse é meu boletim. Se eu for aqui na formatação condicional e colocar a escala de cor, a menor nota vai ficar vermelha, a maior nota vai ficar verde. É exatamente o que a gente está vendo aqui. Tá vendo? Se eu vier aqui e fizer o contrário, né? Olha lá, a menor ficou verde, a maior vermelha. Eu posso vir aqui e colocar a maior nota como verde e a menor fica branca, não formata nada. Tá vendo? Ou aplicar a escala de cor. Quanto menor a nota, mais vermelho vai ficando. Olha lá, quanto menor a nota, mais vermelho vai ficando. Tá? Mas vamos dar uma olhadinha nessa divisão aqui, ó, dessas regras. Ó. Agora sim. Peraí, deixa eu limpar as regras aqui, porque ela ficou aplicando uma em cima da outra. Quanto menor a nota, vermelho. Quanto maior a nota, verdinho. Viu? Aí as notas intermediárias ficarem em amarelo. Independente de quantas notas, não importa a quantidade, o que importa aqui é o valor. Eu posso aplicar mais conjuntos de ícones, ó, tá vendo? Ele distribuiu um pouquinho melhor. Ó. O horrível tá preto, mas o não é horrível, mas não tanto, tá vermelho. Tá na média, tá amarelo, nota boa, verdinho. Deu para pegar como é que ficou? É bastante configuração, tá? Eu sei que é bastante coisa, tá? Mas eu juro que estou tentando aqui dar o melhor, tá? Caso tenham dúvidas, por favor, me chamem. Ó, o que eu fiz aqui? Ó, apliquei esse ícone aqui. Aqui, ó, o melhor tá verdinho. Os que estão ali no meio tá o tracinho amarelo. E os piores, vermelho. Tá aqui. Novamente, isso não é quantidade, são valores. Ele vai pegar do 0 até o maior valor de todos, que é 9,5, e ele vai distribuir em valores iguais. Se fosse de 0 a 10,
ele ia pegar o 0 até o 3,333 e colocar numa cor, do 3333 até o 6666 de outra cor, e acima de 666 ali o verdinho, tá? E é isso que a gente está vendo aqui agora. Beleza? Então, gente, é bastante coisa, tá, na formatação condicional. Eu juro que tentei explicar da melhor forma possível, da forma mais tranquila, mais rápida possível, tá? Tem bastante configuração, as possibilidades de configuração são infinitas. Eu posso pegar qualquer valor, colocar acima, menor, igual, diferente, qualquer valor e aplicar qualquer formatação que eu quiser. Isso facilita muito eu visualizar as informações de forma totalmente gráfica. Por exemplo, cidades maiores que 200 mil habitantes. Eu sei que elas estarão marcadas em vermelho. E é exatamente o que está acontecendo aqui. Beleza, gente? Tudo certinho? Então, obrigado aí pela atenção. E caso tenham dúvidas, por favor, me chamem, tá? Se tiver alguns problemas na realização dos exercícios ou alguma coisa ficou um pouquinho difícil de entender, por favor, me chamem, tá bom? Aí a gente vê aí o que pode fazer. Tudo bem? Tem uns exercícios aí para serem feitos. Boa sorte para vocês e nos vemos então na próxima aula.